Olá, tudo bem com vocês? Bom, o assunto da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. E no sistema nervoso, nós sabemos que todo o nosso funcionamento depende dele. Ele é que comanda, ele é que coordena todas as nossas ações. Então, qual é a função, específica desse sistema? Nosso sistema nervoso ele tem por função processar e armazenar as informações, permitindo aí, no caso, o funcionamento fisiológico e comportamental do nosso organismo, tá certo? O sistema nervoso, ele é formado por células compreendidas como neurônios. Então, os neurônios são as células que vão constituir o nosso sistema nervoso. E a estrutura dos neurônios, como vocês bem vão poder analisar na imagem a seguir, ela é formada por um corpo celular, que compreende basicamente a estrutura citoplasmática e nuclear dessa célula, sendo que ela também apresenta um prolongamento, tá? Esse prolongamento é uma extensão aí, na qual nós vamos denominar de axônios, e esses axônios eles vão ser envolvidos por uma bainha, que nós chamamos bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela vai associar aí, tá? Ela vai auxiliar no processo dos impulsos nervosos, acelerando, o processo de informações chegar até o nosso sistema nervoso central ou, consequentemente, liberar essas informações para o nosso sistema nervoso periférico. Então, nos nossos axônios, esses prolongamentos, essas extensões, nós vamos ter aí a bainha de mielina que vai acelerar o processo dos impulsos nervosos, ou seja, o encaminhamento das informações, tá? Fazendo com que elas cheguem de uma forma mais rápida ao nosso sistema nervoso central, ou que, consequentemente, as respostas do nosso sistema nervoso central possam ser encaminhadas com mais facilidade, com mais rapidez para o nosso sistema nervoso periférico. Nessa situação, nós também vamos entender que na estrutura dos neurônios, nós vamos ter as terminalizações nervosas, que são justamente as estruturas que vão fazer contato com os nossos membros, tá? Determinadas estruturas, partes do nosso corpo. E também nós vamos ter aí os dendritos, que é o que vai fazer conexão entre um neurônio e outro. Então, sabendo da estrutura dos neurônios, agora a gente vai analisar, entender como é que acontece a divisão do nosso sistema nervoso. Se tratando da divisão do nosso sistema nervoso, ele pode ser dividido em dois. Nosso sistema nervoso pode ser classificado como sistema nervoso central, o SNC, ou sistema nervoso periférico, SNP. Então, essas estruturas compreendem justamente o nosso sistema nervoso. Se tratando do sistema nervoso central, esse sistema ele é formado pelo nosso cérebro, tá? E, consequentemente, pela nossa medula espinhal, tá? Que é revestida aí pelas nossas vértebras, tá? Que vai fazer um revestimento, uma estrutura de proteção envolvendo aí a nossa medula espinhal. Detalhe, e para proteção do nosso sistema nervoso central relacionado aí ao nosso cérebro, nós temos o crânio, a caixa craniana. Então, meus queridos, se tratando do sistema nervoso periférico, nós vamos ter, como componentes desse sistema, os nervos e os gânglios nervosos. O que são esses nervos, Os nervos nós vamos associar justamente aos prolongamentos, tá? Aos alongamentos do axônio, envolvidos aí por um tecido conjuntivo. Então, aquela estrutura do axônio dos nossos neurônios é que corresponde justamente aí aos nossos nervos, que eles vão se ligar, se conectar às várias partes do nosso corpo, tá? Para fazer esse processo de conexão do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central e vice-versa. E os gânglios são estruturas que vão partir justamente da nossa medula espinhal.
tá? Inclusive, algumas informações, algumas respostas, na verdade, que o nosso organismo dá, elas não têm a capacidade de serem encaminhadas até o nosso sistema nervoso central, tá? Porque logo nós já damos uma resposta imediata. Então, quem auxilia nesse processo, consequentemente, é o nosso próprio sistema nervoso periférico. Existem estruturas de proteção que vão estar justamente aí atuando no nosso cérebro, como é o caso da região, tá, denominada de meninges. As meninges são membranas que vão atuar justamente em forma de revestimento do nosso sistema nervoso central, pegando a região do cérebro. E essas meninges, elas são formadas por um líquido, uma substância, tá, que consequentemente é uma substância que vai amortecer determinadas situações de impactos, tá? E essa substância nós chamamos de líquido cefalorraquidiano ou de licor. Essa substância ela também vai se concentrar na nossa medula espinhal, ok? Existe uma doença chamada de meningite. A meningite é uma doença que está associada a essas membranas, tá? As três membranas, as três meninges que envolvem o nosso cérebro. Que meninges são essas, professora? Nós temos a dura mater, aracnoide e a pia mater, certo? Essas são as três membranas que vão compreender aí as meninges. São estruturas de revestimento do nosso cérebro, tá? E, consequentemente, quando a bactéria, né, responsável pela meningite, ela adentra, tá? Ela afeta, na verdade, as meninges, ela tem por intuito romper essa membrana e afetar o nosso sistema nervoso central, a região do nosso cérebro. Então, consequentemente, a manifestação dela nas nossas meninges vão provocar uma série de reações. Inclusive, é uma doença que pode ser acometida tanto por vírus como por bactéria e que também pode aí levar o indivíduo à morte, tá? Os nervos, eles podem ser classificados em dois. Nós temos os nervos sensitivos, os nervos sensoriais, e nós temos também aí os nervos motores, tá? Com relação aos nervos sensitivos, eles são formados justamente por prolongamentos de axônios, tá? Que se conectam aí diretamente às nossas regiões sensitivas, as regiões sensitivas do nosso corpo. Com relação, né, aos nervos motores, nós vamos associar da seguinte forma. São nervos que já vão atuar aí diretamente, são prolongamentos de axônios também, mas esses prolongamentos de axônio eles já vão estar conectados ao nosso sistema nervoso central, eles partem do nosso sistema nervoso central em direção ao sistema nervoso periférico, que é daí onde vai ser geradas as respostas, vai ser encaminhadas as respostas. Então, essas respostas elas vão ser encaminhadas diretamente do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico por meio dos nervos motores, tá? Que nós também podemos denominar aí de nervos eferentes. Então, percebam que a função do nosso sistema nervoso central depende diretamente do nosso sistema nervoso periférico. Por quê? Porque esses prolongamentos dos nossos nervos, tá? Esses prolongamentos dos nossos axônios, que correspondem justamente aos nossos nervos, são eles que vão se conectar aí entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico e que, consequentemente, eles vão estar encaminhando essas informações para o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central, né, processa essas informações, armazena, tá? Como eu acabei de falar no início do vídeo. Diante desse armazenamento, ele vai encaminhar uma resposta e que, consequentemente, essa resposta ela volta também por meio dos nervos para as nossas ações por meio dos membros motores do nosso corpo, tá certo? Então, existem os nervos sensoriais, que são aqueles que vão encaminhar as informações para o nosso sistema nervoso central, e tem os nervos motores, que são aqueles que já recebem a informação do sistema nervoso central e encaminha, tá,
essas informações para o nosso sistema nervoso periférico, para daí ocorrer justamente, né, as respostas a determinados estímulos que o nosso organismo venha a sofrer. Então, os nervos eles podem ser classificados como cranianos ou espinhais, ou também podemos denominar, né, esse termo espinhal como raquidianos, tá? Então, os nervos cranianos são os que vão partir praticamente dessa região do tronco encefálico, tá? Essa regiãozinha aqui. Já os nervos que nós associamos como espinhais ou raquidianos já vão partir mais da região lombar aqui da nossa coluna, tá certo? Da nossa medula espinhal, ok?